sejam bem-vindos à nossa aula de biologia de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula. Aula 5, objeto de conhecimento, efeito estufa e aquecimento global. E o detalhamento, definição de aquecimento global, causas principais e consequências. E vamos conhecer mais um pouco sobre esses dois fenômenos. Estamos aqui nesse cenário em que aparecem duas paisagens bem distintas. Vejam vocês, de um lado nós temos um cenário ensolarado, com uma grama verde, a árvore bastante frondosa, como vocês podem perceber. A gente vê um cenário que nos remete a um ar puro, algo fresco, agradável, de uma temperatura que a gente diria que é amena, uma temperatura boa, né? E já desse lado, o que a gente consegue perceber? Nós temos uma árvore de aparência seca, o chão completamente craquelado, ou seja, bastante seco, o céu aparecendo, vejam vocês, encoberto, como se tivesse uma fumaça, todo o tempo que nos remete a algo poluído, carregado, que não é agradável para se viver. E vendo esses dois cenários, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você já percebeu que os dias eles estão mais quentes ou mesmo que, além disso, que eventos extremos como secas severas e chuvas intensas, elas estão mais frequentes? No dia a dia de vocês, vocês conseguem perceber essas duas situações? Esse calor que persiste, essas cheias, essas secas? Percebam vocês que o aumento de queimadas e do desmatamento tem alterado o clima a nível local, mas não somente local, a nível global também, afetando o que a gente chama de regime de chuvas, a temperatura e a biodiversidade do planeta. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala sobre todas as formas de vida que existem aqui no planeta, e não somente a espécie humana. E isso é um fenômeno conhecido como aquecimento global, que é um aumento contínuo da temperatura média da Terra. E esse fenômeno ele é intensificado por atividades humanas, ou seja, as práticas humanas delas têm causado esse aumento de temperatura, que faz com que elevem-se os gases de efeito estufa na atmosfera. Isso resulta em fenômenos climáticos extremos, como as secas severas e chuvas intensas, que são agravadas pelas chamadas mudanças climáticas, e elas ocorrem frequentemente em sequência, ou seja, temos um período de uma seca extrema que é seguido por um período de intensa chuva, que provoca alagamento, entre outras situações que prejudicam a vida humana e de outros seres vivos. Então, a gente vai perceber os termos hoje na aula associados a esses eventos que ocorrem. O primeiro deles é o aquecimento global. O aquecimento global, vejam, que é o aumento da temperatura média da Terra ao longo do tempo. A Terra ela tem uma temperatura assim média, contudo, algumas práticas humanas podem estar levando ao aumento desse aquecimento. E ele é causado pela intensificação do efeito estufa devido às atividades humanas. Então, percebam aí que nós temos aquecimento global, efeito estufa e atividades humanas relacionadas. A gente vai entender o papel de cada uma delas nesse processo chamado, nesse fenômeno chamado de aquecimento global. O primeiro passo é a gente entender o que é o fenômeno conhecido como efeito estufa e que ele é um fenômeno natural. Vejamos. O efeito estufa natural é a interação entre alguns gases da atmosfera. O que é a atmosfera? Vamos agora olhar a nossa imagem em que mostra o nosso planeta. Vocês percebem uma linha ao redor da nossa imagem do planeta que está identificada como atmosfera? Percebam que ela circunda o planeta. Então, aqui nessa atmosfera existem gases e esses gases eles servem justamente aí, para servir como proteção da nossa atmosfera, barrando alguns raios solares. Mas o que mais a gente percebe nessa imagem para compreender? Temos o nosso planeta, temos essa camada chamada atmosfera, que são gases que ficam ali ao redor do nosso planeta.
Na imagem, nós percebemos também que temos o Sol, vejam vocês, e que a partir do Sol, percebam as setas, ele está emitindo o que nós chamamos de radiação. E quando a gente recebe essa radiação do Sol, está associado ao calor, né? Energia, luz, isso tudo também percebe na forma de calor, que é a temperatura. Então, a gente recebe essa influência do Sol, que chega no nosso planeta, e vejam que parte dessa radiação do Sol, ela está sendo refletida, parte dela está sendo barrada. Aí percebam que a energia proveniente do Sol, parte dela é refletida, vejam essa seta aqui representando e é barrada pela nossa atmosfera. Parte dessa energia está sendo barrada pelas nuvens e logo em seguida, percebam a seta em vermelho retornando para a nossa atmosfera. Então, o que a gente percebe é que parte dessa energia proveniente do Sol, na forma de luz, de calor, ela fica retida na nossa atmosfera. Mas isso, ela tem uma função, que é o que nós vamos perceber com esse efeito estufa. Continuem comigo aqui na definição. Então, que esse efeito estufa é justamente a interação entre esses gases da atmosfera e a radiação solar. Vejam vocês. Então, a interação desses gases da atmosfera mais a radiação solar ocasiona esse efeito chamado de efeito estufa. Ele é um processo natural que mantém a temperatura do planeta adequada à existência de vida tal qual a conhecemos. Por quê? Porque impede que todo esse calor proveniente do Sol se dissipe e assim a Terra ela não congela durante a noite quando ela não está com os raios solares diretamente incidindo sobre ela. Então, o efeito estufa, ele é justamente para manter essa temperatura da Terra amena. Então, ele tem essa função importante. Só que acontecem algumas coisas que intensificam esse efeito estufa. Quais são elas? A intensificação do efeito estufa ocorre por um aumento da concentração desses gases de efeito estufa. Então, o que ocorre? Aumento desses gases que já ocorrem de maneira natural na atmosfera. Quando esses gases eles estão em maior quantidade, o que vai acontecer? Uma maior retenção de calor e vai dificultar a irradiação para o espaço. Por quê? Vimos que parte do que recebemos do Sol, ele tem que ser dissipado para o espaço e somente parte dele que fica retido. Só que quanto mais gases estão ali na nossa atmosfera, isso pode ser intensificado. Isso faz justamente com que a temperatura média do planeta se eleve ao que denominamos de aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global que vimos até aqui? A intensificação desse efeito estufa. Ainda, estudos apontam que nos últimos 100 anos, essa temperatura média do planeta aumentou aproximadamente 1 grau Celsius. Mas isso, mesmo que pareça pouco, já é muito com relação a todo o equilíbrio que é mantido por uma temperatura mais amena e estável. Ainda há previsões dessa temperatura aumentar cerca de 1,5 grau entre os anos de 2030 e 2052. Isso são projeções realizadas com base nos dados que já existem sobre essa quantidade de gases que existem na nossa atmosfera atualmente. Mas uma vez que ocorre essa intensificação desse efeito estufa, que é um fenômeno natural, quais são os efeitos dele no nosso planeta? Observem quais são esses efeitos da intensificação do efeito estufa. Então, essas consequências estão relacionadas ao que nós percebemos ondas de calor extremo, observem vocês, mas além disso, temos também alteração no regime de chuvas, ou seja, as chuvas não ocorrem num período que normalmente era para elas acontecerem, ou ainda há uma intensificação, as chuvas perduram por mais tempo. Ocorre também uma falta de água potável, por quê? Quando ocorrem essas secas severas, e vejam aqui associado, quando ocorrem essas secas, pode levar a uma falta de água potável, porque fica sem chuva por muito tempo, e aí ocorre essa falta, dificultando toda uma cadeia que depende daquela fonte de água. Além disso, essa intensificação do efeito estufa leva ao derretimento de geleiras, porque nas extremidades do planeta, ou seja, conhecidas como polos, são regiões mais frias e que aí se concentram quantidades de gelo, ou seja, água doce armazenada na forma de gelo.
Só que com o aumento da temperatura do planeta de maneira geral, o que está ocorrendo é um derretimento dessa água armazenada na forma das geleiras, e que isso pode comprometer cadeias tanto aquáticas de seres vivos quanto mesmo terrestres, levando ao quê? Uma redução da biodiversidade. Então, todo esse aumento de temperatura ocasionada pela intensificação do efeito estufa está gerando uma redução da biodiversidade, ou seja, espécies que não conseguem se adaptar a essa alteração extrema da temperatura. Então, com relação a esse aquecimento global que nós estamos percebendo que é um efeito da intensificação desse fenômeno conhecido como efeito estufa, como que ele vai acontecer, esse aquecimento global? Percebam que a Terra ela recebe energia do Sol, lembrem da nossa imagem. Parte desse calor vai ser retido por gases presentes na atmosfera, mas quando há excesso desses gases, mais calor fica retido, elevando a temperatura global. Vamos acompanhar uma imagem que mostra esse fenômeno aí. Então, aqui a gente consegue perceber que nós temos uma região com mais indústrias, né, uma região mais urbana, e uma região de floresta ali representado pelas árvores. E temos o Sol que emite a radiação, a luz solar. Então, percebam que numa área que ela apresenta ali um campo mais aberto, que não tem toda a poluição urbana, esse raio, os raios solares, eles são refletidos para a atmosfera. Por sua vez, quando os raios solares eles chegam aqui nas árvores, parte dessa luz, dessa energia é absorvida pelas árvores e consumida por elas para a realização da fotossíntese, e parte delas é energia liberada de volta ao espaço. Então, a gente percebe que o ciclo ele é completado, fica ali retido, né, na natureza. Com relação, quando nós percebemos e consideramos centros urbanos, o que está acontecendo? A energia solar, ela chega, só que ela é refletida. Só que como há uma camada de gases que são emanados pelo quê? Atividade das indústrias, mesmo ali atividade realizada nas casas, os automóveis que liberam esses gases, esse calor ele fica aprisionado. Por quê? Por meio desses gases que nós temos representados aqui. Observem o CH4, conhecido como metano, o CO2, que é o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, o fluoreto de enxofre, que é o SF6, e o óxido nitroso, o N2O. Então, esses gases são gases associados ao efeito estufa, porque o que eles fazem? Eles aprisionam esse calor. Em vez dele ser dissipado para a atmosfera, ele fica preso nas cidades, intensificando esse calor excessivo e ocasionando, né, a intensificação do efeito estufa. Então, são essas informações que nós percebemos nessa imagem com relação a essa intensificação do efeito estufa que leva ao aquecimento global. Então, agora, sobre o aquecimento global, nós temos dados que falam sobre o que está vindo acontecendo no nosso planeta. Esses dados, eles são liberados, vejam vocês, através de um relatório sobre o estado global do clima, e ele é um relatório feito pela WMO, que é a Organização Meteorológica Mundial. E é um relatório de 2024 que ele disse o quê para a gente? Que há uma diferença de temperatura média global ali na nossa imagem, entre os anos de 1850, que é ali no início, né, da Revolução Industrial, que começou a intensificação desse processo de industrialização e liberação desses gases, até o ano de 2024, e temos também o relatório de 2025, mas o dado mais expressivo é com relação a 2024, que foi o ano mais quente relatado desde a Revolução Industrial, aí, né, cerca de um século atrás. Vejam que esse relatório ele aponta que a concentração dos 3 principais gases de efeito estufa, quem são eles? O dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Então, esses são gases que é importante que vocês anotem e que tenham na cabeça de vocês que estão associados a essa intensificação do efeito estufa. Então, esse relatório mostrou que esses gases eles alcançaram níveis recordes em 2022 e dados de monitoramento indicam o crescimento em 2023, sendo que o nível de dióxido de carbono, que é o CO2, ele está 50% superior comparado aí à era pré-industrial e retendo calor na atmosfera.
O CO2 ele é o principal gás de efeito estufa, que é, né, responsável aí de 50% ou quase mais um pouco, com relação a esse aumento da temperatura. E ainda, a vida longa desse gás significa que as temperaturas continuarão a subir durante muitos anos. Ou seja, esses gases que estão na atmosfera, eles têm uma vida média, e essa vida média de alguns deles pode durar até mesmo milênios, ou seja, mais de 1000 anos, alguns deles mais de séculos, mais de 100 anos, alguns têm uma vida até um pouco menor, que é cerca de uma década. Então, tudo que já está lançado na nossa atmosfera, ele ainda vai perdurar por alguns anos. E se a gente intensificar ou continuar jogando mais desses gases, esses efeitos que já são percebidos hoje só vão se intensificar. Então, quando a gente recebe alertas que falam sobre nós precisamos reduzir as emissões porque já temos projeções que revelam, é uma coisa que já está. E se a gente não diminuir, realmente vai ficar uma situação que não vai haver condições para a vida, que é o que nós estamos percebendo, né, com a aula de hoje. Um termo ainda associado a tudo isso que nós estamos vendo, que é o aquecimento global, a intensificação do efeito estufa, esses gases de efeito estufa, é um termo chamado de ebulição global. Esse termo é utilizado para descrever o atual estágio de mudanças climáticas, pelo qual o planeta tem passado. E ele é marcado pela aceleração do aquecimento global, ou seja, essa rápida subida das temperaturas e todos os seus efeitos, né, sobre a vida na Terra. Nós temos um gráfico que mostra um painel das maiores temperaturas registradas no mundo. Vejam que aí mostra com relação, né, a várias partes do nosso planeta, mostra uma referência de maior temperatura que é igual ou superior a. E nós temos temperaturas que variam aí desde os 50 graus Celsius, que são as porções com a coloração mais escura no mapa, e até temperaturas aqui mais amenas de cerca de 20 graus Celsius. Então, a gente consegue perceber que há uma faixa no nosso planeta, que é essa faixa central, que marcou as maiores médias de temperatura, chegando aí cerca de 50 graus Celsius. Essa faixa, ela está aí mais próxima, né, recebendo essa maior quantidade de incidência e que está refletida nessa maior temperatura, onde foi marcada aqui na América do Norte, 56,7 graus Celsius, e ali também na região da Ásia, no Irã, cerca de 54 graus Celsius, ou seja, temperaturas extremamente elevadas em que não tem condições de algumas formas de vida sobreviverem, e até para os seres humanos são temperaturas muito elevadas que podem levar até pessoas em situações mais vulneráveis à morte. Aqui na América do Sul, o que percebemos é que na Argentina ela marcou médias de 48,9 graus Celsius, e ali na Oceania, que está localizada nessa faixa próxima ali da região da Argentina, como a gente pode ver na Oceania, na Austrália, marcou 50,7 graus Celsius. Então, a gente percebe que são temperaturas muito elevadas em todas as partes do planeta. Ou seja, isso não está localizado em uma região específica, mas como no planeta como um todo, né, ela sofre essas consequências. Além disso, o que nós podemos observar é que as causas do aquecimento global, como as mudanças climáticas, elas, né, podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar, ou seja, a quantidade, né, a incidência desses raios solares, bem como também pode ser ocasionada em razão dos movimentos orbitais da Terra, que são aí a rotação, que é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e a translação, que é quando a Terra completa sua volta ao redor do Sol. Então, esses movimentos também podem gerar, né, diferentes incidências de raios solares, e também podem ter consequências das atividades humanas. Com relação a essas três causas, o que nós temos é que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, ele que é um órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas. Então, quando nós queremos saber qual é a situação do nosso planeta com relação a essas mudanças climáticas, um órgão confiável para que a gente busque essas informações da situação é o IPCC. Por quê? Porque ele busca essas informações, ele busca entender esse aquecimento do planeta
com base em dados científicos para entender o que está acontecendo. E ele afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra ele está sendo causado pela ação do homem e não de maneira natural por conta de variação na incidência do Sol ou dos movimentos, né, rotacionais da Terra. Então, aí, ó, ele mostra que, de fato, são as atividades humanas, a ação do homem, que está causando esse aumento da temperatura. Ainda, com relação ao IPCC, o que ele é? Ele é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, aí na sua sigla, e ele é o principal órgão da ONU para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas. Ele foi criado em 1988 e ele sintetiza pesquisas globais para orientar o quê? Políticas públicas, ou seja, como o governo ele deve, né, agir frente a essas mudanças climáticas e as ações com relação a minimizar essas emissões de gases, alertando que a ação humana é a causa principal do aquecimento global e exigindo cortes drásticos das emissões. E as principais causas do aquecimento global, nós temos aí, quais são elas? Queima de combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? Eles estão representados pelo petróleo, pelo carvão mineral e pelo gás natural. Então, o uso no dia a dia dessas fontes de combustíveis vai gerar essa queima deles e os gases resultantes serão lançados para a nossa atmosfera. A liberação também do CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás principal relacionado ao efeito estufa, essa intensificação. E exemplos, né, de fontes desses combustíveis fósseis, nós temos aqui os carros, as indústrias e as usinas termoelétricas de geração de energia. O desmatamento também, percebam vocês, é uma dessas causas, né, do aquecimento global. E temos um destaque para a Amazônia, porque o desmatamento ele reduz a absorção de CO2, de gás carbônico pelas plantas. Ou seja, as plantas elas absorvem esse gás carbônico para realizar a fotossíntese e elas transformam o gás carbônico, na verdade, armazenam nelas na forma de biomassa. Então, percebam, elas têm uma grande quantidade de CO2 armazenado. Quando a gente derruba essa floresta, além da gente tirar aquela árvore que está fazendo a assimilação do carbono, nós lançamos tudo aquilo que estava armazenado na planta através do seu desmatamento, bem como da queima dessa floresta, né, através das queimadas, para a atmosfera. Então, são grandes aportes de gás carbônico que chegam na atmosfera. Então, esse desmatamento ele vai liberar o carbono armazenado na vegetação, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. E isso intensifica o aquecimento. Na Amazônia, o desmatamento ele vai comprometer o equilíbrio climático global, uma vez, né, que a floresta ela está armazenando esse CO2 na sua biomassa, também ajudando então a tirar esse CO2 da atmosfera e assim armazenando dentro dela na forma de biomassa. Com relação à urbanização e consumo, o aumento da produção de lixo, bem como a emissão de gases por atividades humanas, levam também à formação do que nós chamamos de ilhas de calor nas cidades, que nós vamos entender o que significa isso já já. E ainda com relação à agropecuária, que é a produção de CH4, que é o metano por bovinos. E além dessa prática, né, da pecuária, que ocorre essa liberação, há também o uso de fertilizantes que levam à liberação do óxido nitroso, presente aqui, que é o N2O, né, através desses compostos fertilizantes ricos em nitrogênios e que eles são levados, então, para a vegetação e assim acabam também sendo levados para a atmosfera. Com relação às ilhas de calor que vemos que resultam, né, da urbanização, eles são fenômenos climáticos urbanos onde áreas centrais e densamente construídas registram temperaturas significativamente mais altas do que as regiões rurais ou periféricas circundantes. No gráfico, vocês conseguem perceber que o pico mais alto de temperatura próximo ali dos 34, ele está justamente relacionado à área central.
que é aquela área, ó, mais urbana. Observem vocês o pico aqui que eu descrevi e mostrei para vocês na imagem, revelando que nessa situação ali central, onde há cidade, mais cimento, concreto, é onde ocorre a maior retenção desse calor, ou seja, ele não consegue ser dissipado, ele fica preso, formando essas conhecidas ilhas de calor. Vejam que elas são causadas pela substituição de áreas verdes por materiais impermeáveis, a exemplo do asfalto, do concreto, e também, né, com a pouca arborização e alta poluição, essas áreas elas intensificam o calor, e especialmente durante a noite, viram como se fosse uma estufa. Essa área urbana, a cidade, vira essa estufa, essa ilha de calor. Consequências do aquecimento global. Ele gera períodos de frio muito intenso. Então, o aquecimento global, ele mostra essas situações extremas. Ou é uma seca muito grande, muito intensa, que leva também a um calor muito intenso, ou uma chuva muito intensa, ou um frio muito intenso. Vejam aí, o calor exacerbado e ondas de calor cada vez mais duradouras. A intensificação de fenômenos chamados de El Niño e de La Niña, que é o aquecimento e o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, respectivamente, que tem se instalado com uma maior recorrência. Chuvas muito volumosas que não se comparam a outras registradas nas mesmas localidades, ou seja, essa intensificação de chuvas, secas severas que perduram por muito mais tempo do que seria considerado normal. Então, o que a gente percebe com essas consequências do aquecimento global são esses eventos climáticos extremos que eu acabei de relatar para vocês. Entre esses eventos climáticos extremos, nós temos a seca extrema que ocorreu no estado do Amazonas. Observem aqui que nós temos um registro do nível do Rio Negro representado aqui. E quando ele chegou ali, quando o nível da água do Porto de Manaus, percebam, ela cai abaixo dos 15,80 metros, estudiosos consideram como um caso de seca severa, ou seja, quando o nível da água fica muito baixo. No entanto, no ano de 2023, o nível ele chegou muito mais abaixo que isso, marcou 12,70 metros, o menor índice desde o começo da série histórica, que foi no ano de 1902. Então, em uma contagem de cerca de pouco mais de um século, nunca tinha sido marcado esse nível de 12 metros e 70 centímetros. E isso afetou não apenas o ritmo econômico da região, como também afetou a biodiversidade e a vida da sociedade que vive às margens do rio. Então, isso é um exemplo extremo, né, climático, visto aqui no estado do Amazonas. Em contrapartida a essa seca, houve as enchentes no Rio Grande do Sul. Vejam essa imagem que mostra a cidade totalmente alagada, coberta de água. Vejam que aí é o centro de Porto Alegre. As enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul, eles afetaram 445 cidades, ou seja, grande parte do estado, sendo ainda que alguns bairros e cidades inteiras foram submersos e destruídos, provocando grande evacuação de pessoas para abrigos que não foram suficientes para as mais de 300 mil pessoas que estavam desabrigadas. Ou seja, elas perderam suas casas e os abrigos não foram suficientes para receber essa quantidade de pessoas. Foram contabilizadas mais de 140 mortes e esse acontecimento afetou a vida de pessoas, bem como de animais e economicamente todo o Rio Grande do Sul. Então, foram dois exemplos, né, que nós vimos com relação a esses eventos extremos. E o que a gente percebe é que nós estamos chegando em um ponto de não retorno, onde aqui nós temos a imagem do nosso país, a América do Sul, representando o quê? Os rios voadores, e é através deles que a Amazônia fornece uma parte considerável da umidade para as demais regiões do país, como o centro-oeste, ou seja, a porção central do Brasil, o sudeste e o sul mais abaixo, e até mesmo da América Latina. Vejam as imagens das nuvens, né, que estão sendo levadas para as demais regiões, a partir da Amazônia, para as demais regiões que foram citadas, atuando assim como uma espécie de ar-condicionado do clima no âmbito regional, já que leva essa umidade, ou seja, também ocasionando temperaturas mais amenas da Amazônia para essas demais regiões que recebem essa quantidade de umidade proveniente dela. Se nós não conseguimos frear esse aquecimento global,
vai levar ao quê? A uma savanização da Amazônia. Pois, à medida que o desmatamento avança, ou seja, a derrubada das árvores, que fica cada vez, mais a floresta deixa de retirar o CO2, o gás carbônico do ambiente, o que intensifica as ondas de calor, o que, por sua vez, pode culminar em uma savanização da Amazônia, ou seja, um quadro drástico e irreversível, onde a floresta ela vai virar uma grande campina com apenas arbustos e árvores de pequeno e talvez uma ou outra de médio porte. Ou seja, o seu poder de receber, assimilar esse CO2 vai diminuir drasticamente. Então, é isso que nós percebemos, a grande importância da Amazônia na regulação do clima, onde a Amazônia ela é crucial para a regulação do clima global, ao captar bilhões de toneladas de dióxido de carbono, atuando como um sumidouro que mitiga o aquecimento global. E, além disso, existem ainda algumas medidas que podem ser tomadas justamente para frear esse aquecimento global. Entre elas, nós temos o papel da Amazônia nessa regulação climática, onde ela age como esse sumidouro de carbono, onde a vegetação absorve o gás carbônico. Ela também auxilia na produção de chuvas através dos rios voadores, o que garante chuvas para o Brasil Central e Sul, além dos países vizinhos. Ela atua na regulação térmica, onde a floresta ela age no resfriamento da temperatura não só local, como também global. E também exerce um bombeamento de umidade, onde a floresta funciona como um processador de vapor d'água que mantém a umidade necessária para a biodiversidade e o regime de chuvas da América do Sul. Então, para que nós conseguimos mitigar e diminuir o avanço do aquecimento global, existem algumas medidas, como vocês podem observar aqui. Entre elas, nós temos os acordos internacionais, a exemplo do Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, a alteração da matriz energética para fontes renováveis e limpas, fiscalização e punição aos indivíduos e empresas que provocam danos ao meio ambiente, a ampliação da educação ambiental para que se tenha conhecimento sobre essas medidas e a criação de unidades de conservação, as UCs, para que nós consigamos preservar cada vez mais áreas. E essa foi a nossa aula de hoje sobre o aquecimento global.